Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para realizar a correção da semana 3 do PET Plano de Estudo Tutorado, volume 7, conteúdo matemática. Vamos comigo? Então, aqui, como eu sempre falo, não vou me delongar, mas vocês têm sempre que estar o quê? Atentos a todas essas informações que estão no início do nosso PET, tá bom? Então, você vai ler do que se trata o assunto, o que nós vamos trabalhar, aqui no caso vai ser os números racionais, que são os números decimais. A gente já vem lá de trás dos outros PETs trabalhando os números decimais, ok? Então, aqui, ó, tem a dica para o estudante, tá? Aqui, ó, olá, criança, vamos continuar aprendendo sobre os números decimais. Agora trabalharemos com a régua. Você sabe para que serve a régua? Que unidade de medida você encontra na régua? Então, a gente usa aquela régua de 30 centímetros, né? Que a maioria dos alunos tem na sala de aula, dentro de casa, tá bom? Quer saber mais? Números decimais, reta numérica. Então, vai vir aqui, ó, selecionar e colar lá na barrinha do Google para a gente poder assistir ao vídeo no YouTube e complementar a explicação, tá ok? Atividades. Para representar um número decimal na reta numérica, devemos primeiro analisá-la, identificando as medidas em destaque, que correspondem geralmente aos centímetros. Ao identificar, reconhecer entre quais números inteiros, centímetros, se encontra o número que queremos localizar. Entre os centímetros, existem 10 divisões, que são os milímetros. Como 1 centímetro é dividido em 10 milímetros, cada 10 milímetros vai formar 1 centímetro. Então, vamos entender melhor aqui. Então, aqui, olha, eu tenho a régua. Aí, ampliou a imagem aqui para a gente ver, olha. Do 0 até o 1, eu tenho 1 centímetro. E dentro desse 1 centímetro, eu tenho o quê? 10 milímetros. Nesse risquinho aqui, ó, vai fazer o quê? Vai ser a metade, né? Então, de 0 até 1, o meu ponto do meio aqui tem meio, que é 0,5, tá bom? E quando eu tenho os 10 milímetros completos, eu tenho 1 centímetro. Então, o que é um milímetro? É isso aqui, ó. São esses risquinhos que estão aqui dentro, que aí, juntando 10, vai formar 1 centímetro, tá ok? Os números decimais podem ser representados na reta numérica. Esta representação nos ajuda muito a entender os números decimais. Veja o exemplo abaixo. Então, aqui, ó. Aqui, pessoal, eu tenho 0 e aqui eu tenho o numeral 1. Eu tenho 1 centímetro, 1 inteiro. E agora, ele marcou aqui para mim na régua os 7, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 1 inteiro e 7 décimos, tá ok? Vamos praticar? 1. Quanto mede o parafuso? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar aqui, ó. Ele tem 1 centímetro certinho. Ele também tem 2 centímetros e ele não chegou a completar o 3. Então, na verdade aqui, ó, ele está na metade. E a metade vale quanto? Vale 5 milímetros, não é? Então, vai ser 2,5 centímetros, que é 2 inteiros de centímetros mais a metade. Atividade 2. A balança serve para pesar os objetos, alimentos, pessoas, etc. A reta numérica está representando os valores em quilograma de uma balança. A seta indica a massa de um objeto que foi pesado. Qual é o peso indicado? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui eu tenho 1 centímetro inteiro. Aqui eu tenho 2 centímetros inteiros. E aqui eu já tenho milímetros, tá vendo? Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3. Então, qual será o peso indicado? 2,3. Ou, no caso aqui, eu não tenho a resposta 2,3, mas eu posso usar o 2,30, porque eu não estou andando de 10 em 10 ou de 1 em 1, e o zero aqui, ele não faz diferença para mim, tá? Então, poderia estar escrito das duas formas, 2,3 ou 2,30, que no caso aqui nós estamos falando de quilo, tá bom?
Número 3. O termômetro serve para medir a febre. Paulinha está gripada e sua mãe percebeu que ela estava com febre. O termômetro abaixo marca a medida da temperatura de Paulinha. Qual é a temperatura dela? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar da mesma forma. Aqui em cima, né? A gente estava tratando do início da régua, onde a gente começava lá no zero. Agora a gente vai começar aqui do 35. Então, 35 é inteiro, 36 é inteiro, 37 é inteiro, 38 é inteiro e o 39 também é inteiro. Mas não chegou ao 40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar os risquinhos, ó. 39,123 décimos. Então, 39,3 décimos, tá ok? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.